Gente, o vídeo deu uma paradinha, né? Caiu, mas estamos voltando. Mas estamos voltando aqui para chamar ela. Não, acho que não. Acho que é ela. Não, Pesquisa, né? ela aqui. Pronto, eu estou chamando a Hélida Martins para que ela possa entrar, para que possamos dar início ao trabalho da noite. Boa noite, Lucivânia, Luiz Roberto. O vídeo caiu um pouco, porque eu acho que eu toquei alguma coisa, mas é a minha primeira vez. Hélida aqui. Boa noite, Hélida. Hélida entrou, aguardando Hélida para que possamos trabalhar, fazer um bom trabalho. Já está no caso. Estou aguardando, ela já acenou. Edneide, cadê Hélida? Hélida, onde está você, minha amiga, minha irmã? Aqui. Hélida, onde está você? Agora vai. Agora a Hélida entra. Agora a Hélida vai entrar. De verdade. Estamos esperando a Hélida se conectar. Hélida, estou lhe aguardando. Somente. Cadê Hélida? Oi? Clica de novo. Olha aqui. Não é para tu clicar, não. Quando ela já tiver aquela abinha, tu clica ali, não vai sair. Oi? Gente, eu estou aguardando a Hélida para que a gente possa iniciar o trabalho, tá? Eu já convidei, estou aguardando. Peço desculpas, porque é a minha primeira vez, eu estou iniciando hoje. Aguardando Hélida. A conexão tá boa. Diego Falcão, boa noite. Sueli, boa noite. Oi, Sueli, boa noite. Seja bem-vinda. Aguardando Hélida. O Instagram está dizendo que eu estou aguardando Hélida. Eu acho que agora vai. Boa noite, Hélida. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. A paz de Deus, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui. Eu me antecipei um pouquinho porque fiquei ansiosa, é a minha primeira vez. Me perdoe. Eu quero saber se estão me visualizando bem, se Está, estamos enquadrados estou, eu direitinho. estou lhe vendo muito bem. Você está me vendo bem? Você só está um pouquinho acima. Se pudesse baixar um pouco a câmera, Pronto? eu acredito que vai melhorar agora. Melhorou? Isso, está me tranquilo. Espero Pronto. que os demais estejam também nos vendo bem. Boa noite, Jurema. Vamos começar, né? Eu fiquei falando um pouquinho, porque como eu me antecipei, como eu falei anteriormente, só para testar o vídeo, mas agora a gente vai dar início, de fato, ao trabalho da noite. Eu vou iniciar com a prece, já falei o tema, mas vou repetir, no qual você vai explanar, que é as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, onde vamos ouvir essa máxima de Jesus que eu tanto amo. Vamos pensar em Jesus e fazer uma prece dedicada aos nossos irmãos. Querido Deus Pai de amor e bondade, e nosso Mestre Jesus, nossos irmãos de luz. Mais uma vez, nesse trabalho maravilhoso que fazemos com tanta fraternidade, possamos aprender o assunto em questão. A tua máxima, Jesus, que todos presentes possam
tirar proveito desse aprendizado e pôr em prática no seu dia a dia. Assim seja. Vou estar passando a palavra para a Hélida Martins, para que ela possa continuar. Que Deus a ilumine e os irmãos de luz também. Inspire você. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho, pela casa. Eu agradeço por sempre estar aqui, né? Nessa sintonia gostosa, por estarmos unidos com o propósito de propagar o Evangelho, de disseminar o amor, principalmente o amor ao próximo, que tanto precisamos para esta humanidade, aquecer os corações com bons sentimentos, e nada melhor do que através do Evangelho de Jesus, que nos ensinou tanto amor, né, com suas leis morais, a nos edificar, a nos fortalecer. Então, eu agradeço muito, primeiramente, ao nosso Pai Maior, pela misericórdia que nos concede de aprendizado, de evolução, e essa oportunidade de estar interagindo, de estar repartindo um pouco que assim que a gente vai aprendendo, que temos muito ainda pela vida a aprender, muito. E repartir esse pão para com todos. Com certeza. Fico muito grata. Com certeza. Hoje, trazendo esse tema, que está vinculado ao Mestre Jesus e ao Sermão da Montanha, e a gente vai refletir sobre a parte que fala desse misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está isso no Evangelho, capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Mas antes de adentrar no assunto, eu vou falar só um pouquinho sobre as bem-aventuranças. E fazem parte dos ensinamentos de Jesus, que com o propósito de que bem felizes aos homens, conhecendo a verdade, os seus ensinamentos, que é de uma beleza sem par, e abarca todas as lições evangélicas, lições morais, para a nossa evolução. Então, é de muita importância para nós essas bem-aventuranças, e se observarmos, todas elas consistem em duas partes, uma condição e um resultado. De acordo com Gandhi, se nós perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Com certeza. Então, por aí a gente tem uma ideia da relevância, da proporção da dele, do conteúdo desses ensinamentos para nós. E bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa felizes. Não é isso? Felizes sob o aspecto espiritual. Felizes são aqueles que seguem o Evangelho de Jesus, que praticam as suas bem-aventuranças, que vão em busca do reino de Deus, em busca da sua paz espiritual. E ao seguir esses ensinamentos, essas recomendações do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos passados para nós, e sempre são válidas. Desde ontem, não é isso? Parece de que hoje, foi ontem. Amanhã. Exatamente. Estão sempre autênticas, valendo, para você ver a magia do conteúdo de todo esse passamento, apesar de todo esse tempo, mas é sempre algo atual para nós. Então, muitos que estão nos acompanhando neste momento, e sobre esse tema que nós vamos falar, podem ver assim, nossa, é um tema que se sempre fala, mas ele é muito conhecido de forma intelectual, mas é preciso conhecê-lo de uma forma mais ampla, pela prática. Por quê? A resposta é simples, porque nós estamos aprendendo aos poucos. E aprendendo aos poucos, a gente vai se habituar a praticar. Dificilmente nós iríamos conseguir fazer tudo com exatidão. Faz isso e vai se ter êxito. Nós, pela nossa jornada, pela nossa ainda estado evolutivo, a gente está galgando os andares, né? Caminhando, e vamos aprendendo, valorizando, porque tem que ser realmente o Evangelho de Jesus. Ele é prática,
ele é coração, ele tem que ser vivenciado. Não pode ser letras mortas. Ah, eu li, sei na teoria, mas cadê a prática? Então, é isso que ele nos pede. E é isso que a gente precisa despertar a nossa consciência para ver que a prática é para nós e não só para os outros. É para nós. Não tem que o início também ser, né? Nós temos que realizar também a nossa parte. Com certeza. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam da nossa relação com Deus. Já essa 5ª bem-aventurança, os misericordiosos, ela já vai falar da nossa ação para com os homens. Veja que interessante. As outras trata do ser, as primeiras. Não estou falando de modo geral, mas essas 4 trata do ser. Essa outra trata, então, já tem um segmento para o fazer, ou praticar. É isso que nos chama a atenção nesse sentido. Vamos praticar, então, o ato de ser misericordioso. E nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Lembra aquilo que eu falei? É uma condição e um resultado. Então, nós temos deveres para obtermos recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E é interessante como Jesus, na sua forma didática, bondosa, amorosa de nos ensinar, deixa bem claro essa questão da gente não se enganar ao entendimento. Ou seja, existe uma lei muito clara nesses ensinamentos. É a lei de causa e efeito. Isso, ou seja, se nós não formos misericordiosos, como é que a gente quer que sejam para conosco? Se não, nós precisamos o quê? Alcançar o reino dos céus. Precisamos o quê? Ser puros de coração para alcançarmos a verdadeira felicidade. Não é isso? E para alcançarmos a verdadeira felicidade, precisamos praticar as leis morais, os ensinamentos, as leis, as expressões nas leis de Deus. Perdoar para ser perdoado, né? Isso é que a gente vai ver mais à frente, que faz parte desse conteúdo, sim. Então, a gente vai ver aqui que o termo misericordioso nos traz sempre, então, o quê? Qual é a ideia de misericórdia? É a ideia de compaixão, de piedade, aquele sentimento de dor, de solidariedade que nós temos quando encontramos alguém em sofrimento, em dificuldade, passando por questões. É também aquele sentimento de ajudar, de compreender, de tolerar, de ser fraterno, ou seja, caridade. Acima de tudo. O espírito Humberto de Campos, ele dá mais ênfase quando ele nos informa em como ser misericordioso. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas. Vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós aqui precisamos de ajuda, de nos ajudar, de estarmos dispostos à obra, de ajudarmos uns aos outros. Porque se nós somos carentes de misericórdia, precisamos obter misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos para quem? Para com os amigos, com os inimigos, com os subalternos, com os superiores, enfim, com todos, sem distinção de raça, de credo, de posição social. Nós somos um todo, nós somos um conjunto, nós estamos unificados. É como se nós estivéssemos dentro de um aquário, que nesse aquário
é todo um conjunto dentro dele, de líquido, digamos, formados. Então é isso, nós estamos interligados por essa água. E assim somos nós, nessas vibrações, nessas sintonias. Então, por isso que somos como devedores perante ainda, quanto mais, mas vamos obter. E assim nós também vamos amenizando os nossos débitos. Nós vamos quitando os nossos débitos com Deus. Isso é o quê? Lei de retorno, não é mesmo? Todos nós somos inerentes a essas leis. Fazemos parte delas. Portanto, quanto mais praticarmos o bem, o amor, nós vamos obter esse retorno. Então, portanto, nesse capítulo 10 do Evangelho, nós temos uns tópicos muito conhecidos, muito bem assim, propagados já no meio espírita e outros segmentos, que nós vamos refletir, vamos fazer alguns comentários sobre eles. São o perdão das ofensas, reconciliar com seus adversários, largueiro e na trave do olho, não julgar para não sermos julgados. E vamos falar também um pouquinho da indulgência, que é fundamental para realizar o ato de misericórdia. Então, iniciando o capítulo, no item 1 e item 2. O item 1 fala assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, está no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5, 6, versículos 7, 14 e 15. Então, nesses dois primeiros pontos, em que se fala de sermos misericordiosos para obtermos misericórdia e perdoarmos para sermos perdoados, é justamente aquilo que eu falei anteriormente, essa lei que para nós que estudamos o Evangelho, já temos o conhecimento, ela é muito clara para nós, que é a lei de causa e efeito. Exatamente. O que eu plantar, eu vou colher. Maçã, maçã. Abacaxi, abacaxi. O que eu fizer de bem, eu vou receber o bem. O que eu fizer de mal, eu vou receber o mal. Mesmo que não seja nesta encarnação, mas em encarnações futuras, o que eu plantar, eu vou colher. E tudo que eu plantei de bem, eu não estou perdendo, eu estou angariando, cada vez estou me fortalecendo com esses bens, esses aprendizados. Porém, o que eu fizer de mal, de prejudicial, eu vou ter que resgatar. Por quê? Pela lei de causa e efeito, eu vou ter que quitar meus débitos para aprimoramento, para me depurar, para eu poder amadurecer e evoluir. Então, se eu não consigo ser misericordiosa para com o meu próximo, como Deus vai poder ser para comigo? Se eu não consigo ser misericordiosa para com o meu próximo, como é que eu vou querer que o meu próximo seja misericordioso comigo? Não é mesmo? É verdade. Digamos assim, uma discussão, uma relação, digamos eu e você. Se eu lhe distrato, provavelmente você vai também ainda estar magoada e ofendida, vai me dar um retorno semelhante, porque a gente nunca quer se rebaixar, a gente quer estar sempre, né, falando mais alto, porque é questão de orgulho ainda, a gente vai exaltar o nosso eu interior, que infelizmente ainda não está depurado. Então, ocorre isso. Então, nós temos o quê? Que nos colocar sempre na condição do próximo, nos colocar no lugar do próximo. O que eu quero para mim? Eu quero ser ofendida? Não, eu acredito que não. Então, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que saber o espaço da pessoa, tolerar as suas diferenças e poder, desta forma, me resguardar, trabalhando meu eu interior
e dando exemplos nesse mesmo sentido para que a pessoa haja assim. Mesmo? Já no item 3, que fala, se Segunda quanto voz. vos Pecou. pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha aí o que está dizendo. Então, podemos interpretar dessa forma, a gente procurar entender com os nossos desafetos em particular, procurar não divulgar, não propagar aquilo que foi ocasionado entre as partes. Às vezes a gente tem esse hábito infeliz de sair divulgando, falando coisas sem necessidade. Porque se alguém nos fere, nos irrita, a gente quer o quê? Ah, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente só vê o lado do fulano. Mas e o nosso? Será que está correto? Será que nós estamos com total razão? São duas Não é mesmo? moedas, né? Tem que ter os dois lados. Então, qual seria o melhor mecanismo para tratar? Não seria ponderar, olhe, vamos conversar, aconteceu isso, isso, isso. Se não puder resolver naquele momento exato, deixa baixar a poeira, conversa com a pessoa depois. Porque se a gente, parará, aí chega outra pessoa, olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente acaba irritando a pessoa que está chegando, que não sabe de nada da história, mas é envolvido. A gente acaba irritando o outro, porque, poxa, o que ela está falando? Não tem necessidade, podia resolver só comigo. A gente, quer dizer, às vezes faz uma tempestade num copo d'água sem necessidade. Então, se pudermos ponderar, se pudermos, mesmo com toda razão, serenar a nossa mente e procurar conversar com aquela pessoa que entrou em desacordo conosco, nós vamos estar ganhando. Com certeza. No item 3, continuando, fala assim: aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Quanto houver pecado contra mim? E até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. São Mateus também, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Mais um exemplo muito comentado, que está sempre atual, que nos serve também agora para essa reflexão. E a resposta do Mestre Jesus, ela é muito curiosa, porque ele traz esse apontamento a Pedro sobre perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porém, Jesus poderia ter dito 100 vezes 7, 300 vezes 7, 40 vezes 7, ele podia colocar qualquer ordem numérica, mas ele usou essa terminologia. Porque constam que nas páginas do Antigo Testamento, na época de Adão e Eva, seus filhos Abel, Caim, os seus antecedentes, aliás, um dos seus descendentes de Caim, chamado Lameque. Então, naquela época ainda de conflito, de violências, de guerras familiares. Olho por olho, Lameque, dente por dente. Isso. Lameque, certa vez, falou, Lameque também, ele foi o primeiro homem, consta na Bíblia, o primeiro homem polígamo a ter 2 mulheres. E acredito que por essas questões houve desavenças, houve problemas familiares. E Lameque fez esse comentário: aqueles que nos perseguir, que nos causar mal, nos ofender, serão perseguidos não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E foi por isso que Jesus ele encontrou a ocasião para mudar a mentalidade judaica, trazendo-nos o perdão nesse sentido, perdoar 70 vezes 7. E se a gente observar, perdão constante, perdão é sem limites. Não acredito que ninguém chegue a perdoar 490 vezes. Perdoa muito antes. Não é mesmo? Se a gente multiplicar, vai chegar em 490. Mas a gente perdoa muito antes. Veja a sabedoria. Então é isso. Perdoar é ser constante caridoso. É difícil, mas não é impossível, não. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Vai compreendendo o que é perdoar. Até com a gente. Então, no item 4, é claro. No item 4 vai dizer:
A misericórdia é o complemento da mansuetude. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser manso e pacífico. Ele consiste no esquecimento do perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Muitos de nós também vivenciamos o perdão de lábio, não é verdade? A gente fala da boca para fora. E é isso que a gente fala do evangelho, de você realizar o evangelho com profundidade, porque ele tem que ser de coração. Aquele perdão puro, aquele perdão sincero, que não tenha resquícios, não tenha mágoa. Porque se nós observarmos certas posturas de perdão, revelam formas variadas de revides. Vamos ver alguns exemplos. Aquele perdão de condenação, que a pessoa fala assim, eu te perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Existe muito, né? Ou eu te perdoo e Deus está vendo. E de pretensão. Eu te perdoo, mas vou te dizer umas verdades. A gente sempre tem que ainda, né, soltar as nossas, né, imposições. E o de menosprezo. Perdoo porque é um pobre coitado, porque é um infeliz. A gente quer sempre também botar a pessoa lá embaixo, né? O de rancor. Perdoo, mas não quero ir ver nunca mais. Eu não vou esquecer. Acho que esse é o mais comum. E o da maldição. Perdoo, mas Deus há de castigá-lo. A gente ainda coloca Deus como justiceiro. Ou seja, é Deus que tem que... Mas então são certas colocações que, se a gente observar, realmente no dia a dia a gente vivencia essa situação desse perdão. E o perdão verdadeiro é aquilo que a gente fala, tem que ser um perdão de compreensão. É da gente saber as limitações ainda do próximo, é saber que tem imperfeição, é saber que a gente tem que estar no lugar dele, nos sentir no lugar dele, para a gente compreender tudo que está por trás, o porquê que aconteceu. Então, há diversos fatores, mas perdão é libertação. Perdão é leveza da alma. Com certeza. Enquanto a gente não perdoa, a gente cria certas mágoas, doenças no homem. Vamos supor, uma pessoa que tem um ressentimento por 10 anos. Imagina o quanto ela está aqui poluindo, digamos, o seu perispírito. É como se fosse uma esponja. Cada lembrança daquele perdão que você não deu, aquilo ali está ali mexendo com o seu eu interior, e você está o quê? Adoecendo. Aí surgem pontos no seu corpo com dores, doença, câncer, distúrbios. Você vai no médico, o médico às vezes não acha a causa. Por quê? É tudo pela falta de libertação espiritual, porque você está acorrentado, como se fosse aquelas bolas nos seus pés te arrastando. Insônia, ressentimento. Né? Ressentimento. Já está dizendo, ressentimento de coisas que já passou. 2, 3, seja lá quantas forem. Mas nisso a gente tem que ter a inteligência, brandura. Meu Deus, vamos trabalhar isso. Como? Como é que eu posso fazer isso? Abra o evangelho no perdão da ofensa. Na hora que você for pensar no ressentimento da pessoa que você ainda não conseguir, abra o evangelho e leia. Veja como aquilo vai servir como um antídoto, vai lhe apaziguar. É muito edificante, é muito bom. E o ideal é sempre desejar o bem àquela pessoa, por mais que você não tenha contato mais com ela, por mais que a pessoa ainda seja difícil para com você. Mas o importante é que você faça a sua parte. Se você não conseguir reconquistá-la, mas trabalhe, mesmo que você não queira falar, se esteja ressentido, mas faça, pratique a terapia do perdão, mentalize, o meu perdão
perdoa você. O teu perdão me perdoa. Assim a gente vai brincando, vai emanando vibrações. Pensamentos são ondas magnéticas. A gente tem que trabalhar com essas energias que são ondas que vão chegar até a pessoa e vão abrandar o seu coração. E assim a gente também vai trabalhando o nosso e vai abrandando os nossos Com corações. certeza, dá uma leveza no corpo, né? Parece que você flutua quando você perdoa. Exatamente. E como aqui fala, vamos lembrar que a gente, quando pede perdão pelo outro, significa pedir perdão a nós mesmos. Quem de nós não é? Com Não é certeza. mesmo? Quem de nós ainda não está em discordância com o Evangelho, com as leis de Deus? Então, lembrando, perdão, lá a gente também está obtendo esse perdão, essa leveza. Partindo para o outro item, que fala sobre reconciliar com os os seus adversários. adversários. O item 5 diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Então, que prisão é essa? É a nossa consciência como juiz, é aonde nós estamos. Enquanto não quitarmos os nossos débitos, essas nossas ofensas, tudo que a gente fizer para com o próximo, não depurarmos, nós continuaremos ainda nesse mundo de prova e expiação, buscando o nosso aperfeiçoamento de uma forma, né, que poderia já estar em outros patamares. Então, é preciso o quê? Reconciliar com ele de que forma? Nesta encarnação. Enquanto há tempo, é isso que Jesus enquanto tempo, enquanto estivermos a caminho com ele, para que esperar desencarnar? Na próxima encarnação. Mas a gente pode desencarnar e não ter o contato imediato com aquele ser. Ou então ele desencarna primeiro e vai ficar ali com ódio, esperando se vingar. Para que a gente aumentar essa vingança, esse ódio? Trabalhar, então, esse meio de ajustar enquanto estivermos em vida. Com certeza. É essa a sugestão que nos é feita para ele. Na medida que possível, nós desatarmos esses nós, sanar essas problemáticas dentro dessa encarnação. Sabe lá quanto tempo a gente vai ficar sem contato com essa pessoa? Não é Com mesmo? certeza. E, de repente, pode ser que no futuro, quando tivermos que resgatar, seja um resgate mais doloroso, mais conturbado, para que a gente, né, possa sentir, trabalhar os sentimentos. Então, por que não? Por que não ceder? Ser humilde, ceder, recuar, mesmo com razão, é mostrar humildade e chegar no coração da pessoa. Por isso é dito, aproveite essa oportunidade agora. Não espere um segundo momento, porque você não sabe quando a oportunidade irá chegar. Se tivermos pessoas que nos persigam também sem causa justa, que às vezes acontece dentro de casa, familiares, às vezes tem aquela certa implicância maior com o outro, né? No trabalho, às vezes você não sabe, poxa, mas meu chefe é uma pressão, um trabalhador, um vizinho, às vezes por nada e aquela implicância. Então, do que a doutrina já nos ensina, diante do que a gente já possa ter esse entendimento, podemos olhar que sejam questões de vidas pretéritas. Foi coisa de vidas passadas, mas então vou fazer a minha parte. Se a pessoa é arredia, chegue no coração dela, trate-a bem. Não revide quando ela vir para cima de você. Conquiste-a. Aconteceu comigo, até comigo no meu trabalho. Uma certa pessoa me perseguia. E não tinha uma razão lógica para isso. Aí eu, puxa vida, e ela fazia de tudo assim para me derrubar, digamos assim. Mas o que eu fiz? Eu trabalhei em prece. E no meu silêncio eu trabalhei em prece. E tratava bem. E consegui conquistar essa pessoa. Então, é um trabalho de formiguinha, mas você começa e você consegue.
É não desistir, não desanimar, mesmo que venha tribulações, motivos para te desanimar. Mas você segue em frente que você Com consegue. certeza. Você está fazendo a sua parte. Mesmo que você não tenha o êxito almejado, mas você está fazendo a sua parte. Você vai ter a sua recompensa, não é mesmo? E se você não quiser, não conseguir quitar com aquela pessoa, não tem problema. Trabalhe em prol de outras pessoas, através da caridade, através de meios de assistências, e mentalize aquela pessoa. Em prol de tal pessoa, vamos fazendo isso, pedindo perdão, mentalizando o perdão. E a gente vai Vai ter conseguindo. pela fé. Porque nada é eterno nesse Com sentido, não vamos, certeza. né, ficar nessa sofrência. Partindo para o item 9, que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Fala assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes do vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro no olho de vosso irmão. Vejam como todos esses assuntos já foram diversas vezes tratados, sempre são citados, continuarão sendo, porque tem muita valia para nós. Com certeza. E isso também está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, 7:3 versículos 3 a 5. a 5. Então, aqui está querendo dizer o quê? Antes de tu criticares, antes de tu julgares, olhe primeiramente para si, veja se tu também não tem erros. Isso é muito Como tu comum, né? podes? Isso é muito comum, né? A gente A sabe gente que vive isso fazendo isso. rotineiramente, não é verdade? É, Então, rotineiramente a gente faz isso. Então, é preciso olharmos para a nossa conduta. Porque ele pode ser falho naquele ponto, e a gente ficar, olha, fulano é assim, fulano fez isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas nós podemos ser falhos em outros. Não é isso? Nós estamos a caminho da perfeição ainda. Não tem perfeito aqui, não. Não tem 100%, não. tem não. Temos erros. A gente joga muita coisa para debaixo do tapete. Não é verdade? Com certeza. E ele, por que eu vou criticá-lo? Por que eu vou julgá-lo? Então é preciso a gente analisar isso com muito carinho, porque talvez a pessoa não tenha aqueles vícios que a gente tenha. A gente não tem os vícios que ela tenha, mas nós temos falhas. Tanto que tem aquela história, você aponta o dedo para um, mas você tem Tem 3 três de voltados para volta. você. É, Veja como isso é muito interessante, essa é. colocação. Então, a gente tem que olhar para nós. Continuando, no item 10 fala: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Será que nós temos o hábito de fazer isso? Será que nós temos esse hábito tão sugerido por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos? Conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? Fazes essa reflexão ao se deitar? Analisa os teus atos? Será que tudo que você fez foi correto? Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente faz é correto. Mas aos olhos de Deus, perante as leis divinas, às vezes estamos sendo arbitrários. A gente tem um hábito muito grande de estar julgando, né? Sempre fazendo julgamento. Sempre, em todas as situações. Qualquer situação. A gente às vezes quer, né, aumentar a maledicência, fazer aquela fofoca, quer render. É como se aquilo, às vezes, como se não tivesse algo
para se fazer, vamos aumentar, vamos jogar mais lenha na fogueira para render mais, para crescer mais, e acaba prejudicando tanto a pessoa. É como eu falei, a gente trabalha em energias, em sintonias, em afinidades, sem contar que nós temos aqueles irmãozinhos em nossa volta que se comprazem ainda em querer atrapalhar as nossas vidas, botar mais lenha na fogueira, acaba nos incitando. E se eles veem que a gente tem essa fraqueza, eles vão incitar a gente a usar dessa fraqueza. Então, qualquer oportunidade que convive no dia a dia vai ser feito como um instrumento. E nós estamos também sendo testados na nossa caridade, nas nossas atitudes. Por isso que se de pouquinho em pouquinho, hoje eu me dedicar, não, eu vou me dedicar a não falar mal de tal pessoa que eu tenho o hábito de falar. Hoje, eu vou me dedicar a silenciar. Não vou fazer nenhum comentário. Quer dizer, tem que ser de pouquinho em pouquinho. Mesmo que o outro vai me cutucar, poxa, você está tão calada, vai ser, não é assim. Vai, diz alguma coisa, não é verdade? Tem aquele que ainda quer. Aconteceu isso comigo ontem, viu? É mesmo que são assim, você fala que é algo tão rotineiro. Porque né? eu sou bem arengueirinha e disseram assim, tu não vai responder. Aí eu disse, não, eu agora estou na era de Aquários, 2021 é paz e amor. É só harmonia. Olha aí, uma boa resposta, não botou lenha na fogueira. Exatamente. Assim, ficou assim, surpresa. Como você não vai responder? Não, eu estou na era de Aquário, paz e amor. Tá vendo? Mas essa é a verdade, isso é muito, muito bom. Agora, por que será que é tão difícil a gente olhar para dentro de nós, para os nossos erros, e é tão fácil a gente ver apontar um dos outros? Por que será? Por que será? O Evangelho também nos responde isso. O Evangelho, ele nos dá essa resposta dizendo que é o orgulho. O orgulho. O orgulho nos cega, que não nos deixa enxergar os erros. O orgulho, ele dissimula os nossos defeitos. Ele aniquila o nosso raciocínio lógico. Ele não faz a gente pensar, ele não deixa a gente pensar com lógica, com razão. Aí o que a gente faz? A gente exalta as emoções que não estão controladas ainda. A gente exalta o nosso quê? O nosso poderio, a gente quer se sobressair, a gente não quer deixar a pessoa crescer. Então, o nosso orgulho exalta e a gente acaba humilhando, a gente acaba ofendendo, a gente cria 1001 situações, porque a vaidade também faz parte do orgulho, o egoísmo faz parte do orgulho. Então, o orgulho é uma das maiores chagas que a humanidade ainda vai trabalhar, mas a gente de pouquinho em pouquinho vai transformando esse orgulho É aquilo que você falou, vê o exemplo que você fez. Você se conteve. Você não deixou que o seu orgulho, né, se exaltasse para você bater boca, discutir. O quê? Então, a humildade operando dentro da pessoa, fazendo com que a gente use a razão, o bom senso, para que não deixemos essas emoções que ainda estão descontroladas, a raiva, a maledicência, essas coisas que nos prejudicam, exaltar. Então, é esse o caminho. Trabalhar com humildade. Humildade não é se rebaixar. Humildade é ser grande nesse sentido de ser sereno, de ser brando, de ser pacífico. Isso que é muito importante. E com essa pandemia, a gente já não sabe mais nada. Se a gente já não sabia antes, agora então a gente não sabe. A gente tem que realmente trabalhar uma transformação. Né? Existe essa necessidade. Felizmente tem a doutrina espírita aí nos fortalecendo, os estudos, palestras edificantes que tocam a fundo no nosso coração. Sempre tem uma coisinha que nos serve. Sempre tem uma coisinha que nos desperta e a gente, opa, é por aí, ou é assim. E a gente vai o quê? Se acalmando, né, se equilibrando e deixando de fazer coisas equivocadas que possam nos prejudicar. Exatamente.
Partindo para o outro item, que é o item não julgueis para não serdes julgados, que fala assim: não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Aqui é aquela questão do atirai a primeira pedra que não tiver pecado. Mais um exemplo que foi dado por Jesus, que nos serve e servirá sempre. É o caso da mulher adúltera. E, né, por ter cometido adultério, enquanto Jesus estava ali na praça, recorreu até ele e diversas pessoas querendo apedrejá-la, que era a lei da época de apedrejar, e Jesus fez um comentário: aquele que tivesse pecados, que atire a primeira pedra. Depois ele perguntou, E cadê? Todos foram embora. Todos foram se afastando e ninguém atirou a pedra. E ele disse: mulher, cadê aqueles que iam te apedrejar? Foram embora. E ele disse: não farei também isso, não te julgarei, não vou jogar pedra. Vás e não peques mais. Então, ela já foi com a consciência transformada. Aquilo ali, só a forma de que Jesus falou para ela já foi uma transformação muito grande. E esse exemplo que foi dado é nos chamando à reflexão, para que nós também não julguemos. Porque para julgar você tem que ter uma autoridade moral. Você tem que ter uma pessoa de discernimento. Isso. Não é mesmo? Você tem que ser modelo. Exato. E Jesus era modelo, e Jesus não julgou. Pois é. Então, se nós que temos aqui ainda grandes equívocos da humanidade, nós temos esse hábito de julgar precipitadamente, equivocadamente. Não é mesmo? Quantas vezes a gente passa por uma pessoa caída na rua e a gente já começa a comentar: é um bêbado. A gente já vê essa expressão: porque está bêbado. A gente nem sabe se a pessoa bebeu, mas o pensamento já foi mais rápido nesse sentido. Não é mesmo? Às vezes você vê uma cena, você já tira a conclusão, mas você não conhece a pessoa, não conhece a vida da pessoa, não sabe o que está por trás para ela estar fazendo aquilo. Se é algo de necessidade, se é algo que ela está habituada, porque ela sabe fazer aquilo, ela não sabe fazer outra coisa. Ela ainda não aprendeu, ela não tem o entendimento no qual nós já temos. Com certeza. Então, a gente tem, infelizmente, o hábito tão rápido de precipitadamente julgar. Somos todos juízes e réus. Nos chama a prática para essa reflexão. Não julgues. Cuide de ti primeiro, reserva-te, analisa, procura ver realmente o que aconteceu para procurar ajudar, mas não jogar a pedra. Por exemplo, eu vivo com família, eu vivo com tal pessoa, eu conheço desde que nasceu, cresceu, coisa e tal. A gente está conhecendo nessa encarnação. Conheço, mas não conhecem no seu íntimo, que passa na sua mente, no seu universo interior. Exato. A gente não sabe a vida pretérita dela, o histórico dela, para estar sendo daquela maneira. Uhum. Então, a gente tem que parar para refletir nesse sentido. O que está por trás? A gente tem que entender as causas para compreender os efeitos. Então, é isso que pede-nos reflexão, não precipitar, não julgar, não condenar. Se não temos a capacidade, se não temos a moral com exatidão, procuremos, então, não botar lenha na fogueira, digamos assim. Com certeza. Vamos ficar no nosso quadrado, vamos aprender com os exemplos. Se não são bons exemplos, que olhemos para não copiar, para não praticar. E se pudermos dar bons exemplos para aquelas pessoas envolvidas na questão, que sigam os nossos exemplos.
Deus, mas não querendo impor, não querendo levantar a voz. É. É conversando, é com diálogo. Então, é essa maneira que nós temos, através da caridade, praticando esses atos sugeridos aqui para a reflexão, nesse capítulo 10. E com o fechamento do capítulo 10, que vai nos falar sobre indulgência. Indulgência. Indulgência, fator preponderante que é ser indulgente. Fala assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. O acertado, então, é não dar ênfase, que é o sugerido, a maledicência, é não comentar. Ser indulgente é isso, é você ser benevolente, é você ver os erros alheios e não aumentar falando, divulgando, não ofender, não ferir. É procurar ajudar. Se você já tem um estudo, se você já tem uma base evangélica, você já tem um conhecimento moral que possa instruir aquela pessoa, sejamos essas pessoas do bem para auxiliar, para modificar, para transformar aquela pessoa em pessoas de bem. Esse é o propósito do Evangelho. E olhar com Esse compaixão, é o propósito né? de ajudar com paixão, Compaixão com é tolerância. fundamental, Fundamental. Piedade não é ter dó. não. Piedade é isso, esse sentimento de amor. É amar profundamente, auxiliando, compadecendo, respeitando. É ser indulgente em todos os sentidos. Isso. Agora, ser indulgente não é passar a mão na cabeça dos erros, deixar o erro para lá, não. Se a gente puder auxiliar, como foi dito há pouco, instruir, que façamos. Que façamos com muito amor, que façamos com muito carinho, que façamos a nossa parte nessa nossa encarnação. Como dizia Dom Helder, né? A gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Isso a gente ensina, mas depois eles próprios vão seguir o seu caminho e que sejam bons exemplos. Com certeza. Então, esse é o caminho verdadeiro que nós temos que entender. É estender a mão para quem precisa, vai nos fazer muito bem. E é aquela lei de retorno, misericórdia, para sermos também, conosco, para recebermos essa misericórdia. Se não hoje, amanhã, que tudo que está sendo plantado será colhido. É preciso sempre, então, colocarmos no lugar do próximo. O que eu quero para mim? Empatia. Lógico, ninguém gosta de ser ferido ou ofendido, não é mesmo? Toda vez que alguém chega ofendido, a gente fica magoado, aí vai guardar o ressentimento. É hora de começar a inverter isso. É trabalhar isso, mas é de pouquinho. Não adianta dizer, hoje eu vou fazer um bocado de coisa. A gente acaba não conseguindo, a gente desanima, a gente desiste. Na primeira, a gente desiste. Por isso que pede, Pai, eu pequei, levanta, segue em frente. Caiu, levanta, segue em frente. Seja quantas vezes for, mas não desista, não desanima, porque ninguém vai ficar para trás. Com certeza. Todos nós vamos seguir para a evolução. Alguns mais avançam, porque já compreendem melhor, outros demoram um pouquinho, mas esse é o objetivo, nós ajudarmos aqueles que estão atrás também. E graças a Deus, a doutrina espírita está aí, nos auxiliando, com esse conteúdo rico, mostrando-nos como a gente tem que fazer, como a gente precisa praticar. E isso, no íntimo, está tudo dentro de nós. A gente vai descortinando aos poucos, a gente vai sentindo, faz sentido isso, faz sentido aquilo, porque nada nos é forçado, nada nos é imposto. Não. É aquilo que eu comentei no início, tem que ser natural. De forma sincera, pelo querer, pela vontade. É o momento. É isso
É o encontro com você mesmo, né? Eu acredito. Tudo conosco É, e com e com Deus, né? Deus. Acima de É. tudo. E o nosso intermediário, o grande mestre Jesus, que nos deixou tanto exemplo, tanto ensinamento, e ainda temos a espiritualidade nos assistindo, nos dando total apoio, porque não estamos Com sós. certeza, Isso a gente tem que ter essa certeza. com Que certeza. temos um potencial enorme dentro de nós. Nós temos uma riqueza profunda, que são as virtudes, e podemos exaltá-las cada vez mais através desses atos de misericórdia, Misericórdia. exercitando as virtudes. Nós vamos nos fortalecendo como pessoas de bem, cumprindo os nossos deveres para com tudo e para com Com todos. certeza. Então, que fiquem essas reflexões na noite de hoje e possamos buscar mais aprendizados que vai nos ajudar. Quanto mais nós lermos esses capítulos, mais lermos o Evangelho, pode ver, você lê esse capítulo misericordioso hoje, amanhã quando você vai ler, você parece que você capta mais, e depois mais, e isso vai adentrando e não sai, e vai nos ajudando a seguir. Esse é o objetivo, esse é o desejo para todos vocês, para todos nós. Que Com fiquem certeza. todas essas reflexões para nós nos ajudar. Ficou, com certeza fica, né? Porque assim, você explanou de uma forma simples, mas que ficou fácil o entendimento, porque eu acho que essa é a linguagem mesmo, né? Para a gente entender e pôr em prática, né? Porque, como você disse agora, a gente faz uma leitura hoje, amanhã quando fizer, a gente já vai ter uma outra visão, porque por muitas vezes a gente até vivenciou uma situação e aquela leitura vai te abrir um horizonte. Vai te abrir aqui, né? Conhecimento é tudo. Essa questão, eu acho assim, fundamental a questão. Quando diz assim, a misericórdia vem junto com a compaixão, né? Eu acho que compaixão é uma coisa assim que você tem que ter pelo próximo, por uma situação, né? Às vezes você, quando falou aí do julgamento, é porque você não se colocou no lugar daquela pessoa. E isso não é... Mas a gente vai exercitar e vai começar a fazer isso. Vai, com certeza. A gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para isso. Evangelho é prática. Que não sejam letras muitas. Com certeza, com certeza. Eu sempre brinco, digo assim, nós não somos fantoches na mão de Deus. Ele não nos colocou na terra para brincar, não. Para construir. Somos autores de suas obras. Exatamente, exatamente. Então a gente veio para construir, né? Para fazer com que fique melhor. Exatamente, com certeza. Foi ótima, Hélida, foi maravilhosa. Eu amo as bem-aventuranças. Acho que eu passo a noite ouvindo, porque cada vez que eu assisto, às vezes, um filme, né, que relata a vida de Jesus, eu fico encantada. Eu digo, acho que eu sou dessa época. Eu digo, acho que eu sou dessa época. Ai, meu Deus, quem me dera, será? Será que eu crucifiquei Jesus? Eu acho que eu escolhi Barrabás. Mas tudo bem. Ele me perdoa. Tinha uma causa. Com certeza. Pessoal, eu espero que todos tenham gostado e tenham aprendido, né? E como a Hélida mesmo falou, vamos fazer leitura, vamos estudar, porque o Evangelho de Jesus não é apenas uma leitura morta, são leituras que têm que ser vivenciadas. Então, vamos vivenciar essa leitura, vamos pôr em prática. Não é fácil de jeito nenhum, mas não é impossível, né? De passo em passo a gente chega lá. A pandemia mostrou quantas pessoas boas existem, né? Conseguiu botar para fora, assim, a bondade das pessoas. Não ficou só no Natal. Durante tanto tempo, mostrou que tem muitas pessoas que têm misericórdia. Com certeza tem. Eu agora vou dar uns recados aqui, né, dos trabalhos do NEAM para todos, que são os avisos. As palestras vão ficar gravadas no Instagram e também no YouTube, certo? Tem um link no Instagram, o link do tratamento, que é para o grupo do WhatsApp. Por gentileza, quando vocês colocarem o nome de vocês completo e o local onde mora, logo em seguida vocês saiam do grupo, porque tem outras pessoas que querem entrar para fazer o tratamento também. Não permaneçam no grupo. Coloca o nome e sai, por gentileza, para que dê espaço para outras pessoas. A campanha do quilo, sempre aos domingos, a partir das 7h30,
certo? A gente pede, por gentileza, que vistam uma roupa adequada, né? Calça comprida, que é mais confortável, camisa de manga e sapato fechado, para não acontecer acidente, né? Porque vai estar na rua. E pessoas que são de grupo de risco, que, por gentileza, não vá. Fique em casa, vibrando boas energias para as pessoas que estão fazendo o trabalho da campanha do quilo. Nas sexta-feira e nas quartas, no caso, quartas e sexta, o NEAN tem um plantão de 14 às 16h30 para receber doações. Essas doações vai para a casa das vovozinhas, né? O que vocês puderem doar, né, que esteja em bom estado, por gentileza, vocês façam isso. Imagine que são vocês que vão estar usando novamente, então vocês doem aquilo que você tem de melhor e doem com muito amor. E a gente também vai pedir depois, logo em seguida, para a nossa irmã Hélida fazer a prece final, mas eu vou repetir de novo um recado sobre a estreia do canal do YouTube. No dia 29 de janeiro, vai estrear o canal YouTube, né? O NEAN vai iniciar com uma palestra com Irineu Fonseca. A Hélida, que está aqui, com certeza vai estar nos prestigiando de novo. E Edneide Carvalho, o assunto será obsessão. Eu vou repetir o que eu disse no início, é muito bom o assunto, porque principalmente para os simpatizantes do Espiritismo, para que tenham um aprendizado. Já que as casas estão fechadas por conta da pandemia, a gente está fazendo esse trabalho fraterno, né, junto do NEAN e outras casas também, para que possamos ajudar aqueles que precisam. Porque sozinho a gente não consegue caminhar, não. Precisamos todos estar de mãos dadas. Então, a todos eu desejo paz e peço à irmã Hélida que faça a prece final, por gentileza. Vamos pensar em Jesus. Agradecido, Mestre Jesus, por tudo que tens deixado em teu Evangelho, como ensinamento, como fortalecimento, como antídoto para o nosso caminhar. Agradecemos à espiritualidade que nos assiste, ao mentor da casa, por todo o apoio. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo pão material, pelo pão espiritual. Que possamos executar a misericórdia perante o próximo e possamos também recebê-la conforme as nossas obras. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigada por tudo. Que assim seja e que a paz esteja com todos. Que a paz do Mestre Jesus se encontre em todos os corações, que vocês possam, o que aprendeu, passar adiante, que é de grão em grão a gente vai formando, né, grandes ensinamentos. A paz a todos e boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, viu? Até logo. Obrigada, tchau, um beijo no coração. Deus.